Palavras no bolo. Você é meu amor predestinado. Aqui está bom? Não. Assim vai cortar a flor. Que tal aqui? Então talvez aqui. Não corte meu coelhinho. Tá. Lá vai. Pronto. Bom, Depois que a gente terminar de comer, o que você quer fazer? Quer ir ao cinema ver aquele filme que você comentou. Mas a previsão do tempo diz que vai chover hoje à noite. Melhor a gente não sair. Que tal ver um filme antigo em casa? O que você quer ver? Nos últimos meses, tenho visto filmes de drama juvenil. São meio sem graça. Que tal hoje à noite? A gente ver algo mais emocionante. Você disse que queria ver algo emocionante. Como eu ia saber? Que escolhi um filme de terror Noite Chuvosa. E está trovejando e chovendo de verdade. Olha. Agora há pouco no filme, aquela cortina branca transparente. Flutuando para cima. Não parece muito com a da minha casa. Então, para as cortinas da nossa casa nova, não vamos escolher esse tipo de cortina branca transparente. Isso não pode. A beleza é o mais importante. Na pior das hipóteses. Na pior, de agora em diante. Nunca mais vou buscar emoções. Viu só? Isso é demais. Em pleno inverno assim. Como pode ter trovão tão alto? Parece que parou. Parou. É porque coloquei o ar-condicionado muito alto? Você está sentindo um pouco de calor? Não, não é. Estou com calor. Não por causa do ar-condicionado. Então, vou ficar mais longe de você. Você já viu um coelho entrar na boca do lobo e ainda ser deixado sair? Você não é uma raposa. Em momentos assim, a raposa vira lobo. Mas o lobo só fica olhando de olhos arregalados. E não morde. Não fale bobagem. O lobo não trouxe utensílios. Então, E se o coelho trouxe?思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，在
小孩说的情怀只有你是无法被替代，一切依赖，这句话谁就别奇怪。应该我先说。知道吗？我这场寻梦未来已久的爱，可能也知道为你而存在，比你想象的更爱。本身爱就现在，别猜，将爱深深藏起来。也是一觉醒出卖，让我们再真初相爱。Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. 知道吗？我这场寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从星辰变成海，就现在，别猜，将爱深深藏起来，也是一场戏出卖，让我们再真初相爱。Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. 上 10 horas. Tão tarde? Então, já tomou café da manhã? Não tive coragem de comer. De manhã cedo. Levantei para me lavar. Fiz o café. Depois de comer, vou ao escritório. Onde estão os chinelos? Advogado Souza já saiu do elevador. Se aprontem. Já vou. 3, 2, 1. Feliz casamento, advogado Souza! Feliz casamento! Obrigado a todos. Depois damos os doces de casamento. Feliz casamento! A propósito, advogado Souza, uma correspondência. É dos Correios do Zé Uá. Correios do Zé Uá? Que documento é? Disseram que é algo que o advogado Antônio Oliveira deixou nos Correios anos atrás. Agora que ele voltou, enviaram pra cá. O que é exatamente? Também não sei. Tá, vai cuidar das suas coisas. Tá. Feliz casamento, advogado Souza.
Mãe, quero te levar para conhecer alguém. Para de brincar e vamos comer, tá? Não tô brincando. Tô regando as flores. São flores de plástico. Não precisam de água. Você não entende. Não se chamam flores de plástico. Se chamam flores de hibisco. Hibisco igual ao nome da nossa rosa. A rosa disse: Quando as flores abrirem, tem que regar 3 vezes. Bom dia. Boa noite. Tem que regar. Precisam desta quantidade de água. Tá bom, tá bom. É da nossa rosa. A flor favorita. Se murchar e morrer, ela vai ficar triste. Olá, deixa comigo. Tá. Obrigado. Pai. As flores estão regadas. Vamos comer primeiro. Heitor, quando ler esta carta, pai já pode ter partido deste mundo. Na verdade, no ano em que cheguei pela primeira vez ao exterior, fui diagnosticado com uma doença cardiovascular e cerebrovascular grave. Nunca te contei. Então você pode pensar que minha partida foi muito repentina. Mas na verdade, nestes últimos 3 anos, passei por 2 tratamentos de emergência. Quando escrevi esta carta, tinha acabado de voltar da beira da morte há pouco tempo. Então já estava preparado há muito tempo. Não precisa sentir pena de mim, nem se culpar por não saber de nada. E se sentir culpado? Afinal, isso é algo que escondi de você de propósito. Se eu não quisesse contar, como você poderia saber? Assim como, quando me divorciei da sua mãe, ela também nunca soube. Que minha total falta de apego era apenas um fingimento. Seu pai sabe. É muito teimoso. Por um tempo fiquei muito dividido. Não sei se devo te apoiar a se tornar advogado, especialmente advogado criminal. Como advogado criminal, aguardo com expectativa que cada vez mais jovens sigam esse caminho. O amém. Acreditem nele. Dediquem alma e coração para tornar sua existência Brilhar ainda mais. Mas como pai, eu não desejava que meu próprio filho sofresse por isso. Fosse culpado por isso. Suportasse o desprezo do mundo. Se tornasse como eu. Por isso, quando você assumiu aquele caso, eu disse palavras duras contra o que sentia. Meu filho é tão notável.
íntegro. Como você não seria apto a ser um advogado criminal. Isso foi meu egoísmo em ação. Esperando que você desistisse da área criminal. Eram mentiras. Mas se hoje, por minha interferência, você sente algum ressentimento, então siga seu coração e escolha mais uma vez. Esta é, afinal, a sua vida. Eu quero te dizer, não importa em qual área do direito você se torne advogado e quais conquistas alcance, você sempre será o maior orgulho do meu coração. Embora seja uma grande tristeza, eu não possa mais ver. Mãe, cheguei. Mãe, O que tem de bom pra comer hoje? estou quase morrendo de fome. Menininha, quem é você? Pai? Pai? Sou eu. Não se lembra de mim? Pai. Pai. Não chore. Não chore. Por que as pessoas adoram chorar hoje? Não chore. Após o lançamento do romance Sussurro, as vendas explodiram em todos os canais. Admito, seu julgamento foi bom. Mas, por que você contratou um novato? Porque sou editor. Contratar novatos promissores é meu trabalho fundamental. Ouro brilha em qualquer lugar. Um autor realmente bom não será enterrado. Que potencial pode ter um novato sem histórico? O potencial de ficar escondido para sempre. Madame, o tempo em que vinho bom se vende sozinho já passou. Agora, boas obras também precisam de boas oportunidades. O que quero fazer é permitir que esses bons autores e boas obras tenham a chance de ser vistos por mais pessoas. Naquela época você defendeu Yara Oliveira. Eu posso entender. Vocês dois são bons amigos. Mas para um novato, era realmente necessário você ir tão longe? Quando eu defendi Yara Oliveira naquela época, não foi porque ela é minha amiga próxima. Foi porque a escrita dela é boa. Ela merecia minha defesa. Já conversamos sobre isso muitas vezes. Editor-chefe, se fosse qualquer outra pessoa, a escolha que fiz ainda seria a mesma. Não me importa como você escolhe. Contratar um novato é muito arriscado. Não concordo. Bem, o que neste mundo é 100% certo. Se você quer altos retornos, você tem que fazer altos investimentos e correm altos riscos. Quando a Yara Oliveira ainda era novata, você também não achou arriscado? Qual foi o resultado desse risco? O resultado não foi bom. O que você quer dizer? Sua visão é afiada? Minha visão é ruim. Então assuma o cargo de editor-chefe. O mundo não tem tantos sucessos que possam ser copiados. Se eu digo não, é não.
Quer contratá-la? Tudo bem. Você se demite. Você é o editor-chefe. O que você disser está certo. Espere um momento. Birra infantil. Ela manda se demitir e você se demite. Fazer assim viola A lei do contrato de trabalho. Você acha que minha persistência está certa? Na verdade, eu também tive dúvidas. Houve hesitação. A aparência despreocupada é só um resultado após 800 lutas internas. Mas eu realmente gosto da minha profissão. Toda vez que vejo aquele tipo de romance especialmente promissor, um autor talentoso, fico muito empolgada. Só quero usar toda a minha energia e todo o meu esforço para que seja visto por mais pessoas. Se você gosta, então persista. Mesmo que esteja errado, Para o editor Silva, pode estar errado. Mas para você, está certo. não sou tão despreocupada quanto você imaginava. Você não precisa ser tão despreocupada o tempo todo. Você pode se sentir esgotada. Pode hesitar. Pode ter qualquer emoção. Quando comecei a sentir afeto por você, foi por causa desse espírito despreocupado que você tinha. Mas quem eu amo agora, essa você completa. tá，我也明白了。我凭什么辞职？我决定正面面对他。我会坚持到底，我会跟他当面对质。那又怎样？你不必这样逼我。什么？我逼你了吗？你没事吧？你没事吧？你有没有意识到你刚刚逼我了？我没有。抱歉。口号都喊出去了，那告诉我，我们该用什么方法来争取西外编辑？ Foi bom você ter se mantido firme. Mas na forma de falar, você poderia ser um pouco mais suave. Olha o jeito da editora Silva. Ela definitivamente reage melhor à suavidade do que à força. Tem razão. Mas a nossa editora-chefe é meticulosa da cabeça aos pés. Um dia ela teria uma brecha. De fato. Estou obcecado pela editora-chefe. Uma pessoa pode ficar obcecada, mas duas não podem se obcecar juntas, né? Então essa pessoa é realmente a editora Silva. Helena Silva, Yara Oliveira. O que fazem aqui? Vim visitar o set. Mas você... Tenha um bom relacionamento com a produtora deste projeto. O ator principal foi indicação minha, então me convidaram para cá.
Conhece o Lucas Silva? Claro. Nesse frio deve estar congelando. Parece verdade. Impossível. Não, nem um pouco de frio. Exatamente. Você deve valorizar muito nossa amizade. Claro. Tome um chá de leite quente para se aquecer. Obrigada. Vocês se conhecem? Velhas amigas. Você é muito próxima da nossa editora. Você é... Que coincidência. Clara, Laura e eu somos melhores amigas. Amigas de infância. Certo. Lucas, a cena está pronta. Por aqui, por favor. Pode ir. Eu vou trabalhar. Vai lá. Até daqui a pouco. Madame, sobre aquela proposta de tópico da última vez. Somos família, sem formalidades. Aprovado. E aquele novo escritor? Assina, assina. Madame, sua bolsa está pesada? Deixe-me carregá-la. Não pesa, deixa guardar. Para você tirar fotos melhor. Certo, pessoal. Atenção. Olhos à direita. Olhos à frente. Descansar? Agora vamos começar a chamada. José Pinheiro. Presente. José Pinheiro, a juventude limpa e radiante em você iluminou todas as estações chuvosas durante toda a minha adolescência. Episódio 30. Você é meu amor predestinado. Helena, vou ali. Quanto tempo? Senhor Yara. Quanto tempo? Veio ver o Lucas? Ele ainda deve demorar um pouco para terminar. Vem te ver, senhor. Eu? Voltei do exterior há poucos dias, depois do tratamento. Assim que cheguei em casa, pedi ao meu pai para marcar a visita ao set hoje. Na época, me faltou coragem. E eu também não queria aceitar. Simplesmente fui embora assim. Sem te dar uma explicação adequada. Temos que admitir quando erramos. Estar doente não é motivo para machucar os outros. Senhor,
Eu levo um pedido formal de desculpas. Sinto muito. Não entenda mal. Só vim me desculpar. Não, é que eu estou um pouco. Um pouco. Não está acostumada com a minha aparência agora? Parabéns pela recuperação. Sobre o passado, dizer que não me importo seria mentira. Mas aceito suas desculpas. Obrigada, senhor. Vamos, parabéns ao Lucas por terminar o trabalho. Lucas trabalhou duro. Estamos terminando. Parece que o Lucas terminou. Vamos lá? Não. Depois que me recuperei, percebi como era assustador não ver o todo antes. Mas agora está tudo bem. Agora eu consigo ver o vasto mundo. Consigo ver a paisagem ao longe. E não vou me agarrar a um amor forçado nunca mais. Mas o amor bonito ainda vale a pena acreditar. Parabéns, senhor, por encontrar a pessoa certa. Quanto a mim, tenho que encontrar o caminho certo primeiro. Cheguei? Vires. Vivi, então eu. Tchau. Tchau. Bom trabalho. Lucas, pode me dar um autógrafo? Espere um momento. Você me assustou. Vamos jantar juntos? Tudo bem. Onde vamos comer? Em Suzhou ou voltamos para a cidade de Ana? Tanto faz para nós. Vamos ficar em Suzhou. Temos que ir à reunião de pais da Lígia amanhã. Vamos dormir aqui hoje. O que a esposa quiser. Desde que se casaram, até seu jeito de falar mudou. Vamos. O que devemos comer? Estamos prestes a entrar na reta final. Espero que todos os pais se esforcem junto com os professores para ajudar os alunos a entrar na Faculdade dos Sonhos, certo? Certo. A reunião de pais termina aqui. Com quem quiser conversar em particular, vamos para o escritório. Irmão da Lígia. Vamos jantar com as duas famílias hoje. As notas do nosso Lucas Costa melhoraram muito. Graças a Lígia, Que sempre incentiva ele. eu queria agradecer de coração a Lígia. Mãe do Lucas Costa. Ajudar os colegas é o nosso dever. Ainda tenho coisas para fazer. Não vamos poder ficar. Desculpa. Então não vou incomodar mais. Fica para a próxima, com certeza. Tudo bem. O que foi? O evento já acabou faz tempo, porque meu irmão não saiu ainda. Irmã, será que meu irmão ficou detido pelo professor? Isso jamais aconteceria. Suas notas melhoraram muito ultimamente. O professor só ia te elogiar. Se você está tão preocupada, pega o meu celular e manda uma mensagem pro seu irmão. É que hoje é reunião de pais. Não ousei trazer o celular. Aqui. Então vou mandar. Só lembra de dizer que é você. E se eu não disser que sou eu? Se eu não disser que sou eu, será que ele mandaria tipo... Amor, querida, essas coisas? Só um tempinho e já tá com saudade? Anda logo e manda mensagem pro seu irmão. Mana, ele disse que ainda vai demorar. Se tiver chato ficar aqui, vamos dar uma volta pela escola. Quer ir? Vamos. Quero ir na galeria de arte da escola. Hoje o diretor disse no auditório que nossa galeria de arte vai ser reformada. Na verdade, estou meio relutante. Vem comigo dar uma olhada. Vamos. Vai. Vamos ver. Mana, vem comigo. Vou te mostrar uma coisa hoje. Tá bem atrás desse piano.
Atrás daquele piano, tem uma carta de amor que escrevi para o seu irmão. Dá uma olhada de novo. Me ajuda a tirar. Cuidado com o vaso. Devagar. Yara gosta de José. José também gosta de Yara. Seu irmão é muito infantil. O que você está fazendo aqui? Se eu não tivesse vindo, não teria ouvido sua opinião sincera sobre mim. Como você sabia que eu estava aqui? Andando pela escola, você com certeza ia vir aqui. Então você errou. Dizem que Quem tá na lua de mel não fica nostálgico. eu não planejava vir. Quem insistiu para vir foi a Lígia. Olhando o quê? José sabe? Na verdade, eu até estava sendo generosa te chamando de infantil. Irmão, quando você termina aí, peguei o celular da irmã para te mandar a mensagem. Já. Inventa uma desculpa para levá-la à sala de piano. Diga a ela para olhar atrás do piano. Depois apague esse histórico de mensagens. Deixe só essa. Ainda vai demorar um pouco. Olha, Você sabe como é difícil comprar corretivo agora? Entendi. Então, Vou te dar uma comissão pelo trabalho? Como você quer dar? Toda vez que me aproximo de você, é um momento planejado. Tenho medo que você descubra. E também medo que você não descubra meus pensamentos escondidos. As palavras não conseguiram transmitir. Estão nas entrelinhas. Como pode até minha respiração estar cheia de pensamentos? Lígia Campos, o que você está olhando? Lucas Costa, você é mesmo meu inimigo. O quê? O que eu fiz? Meu irmão. Não fique bravo, realmente não foi de propósito. Só fui ao banheiro. Quando saí, esbarrei em você. Foi só uma coincidência. Quem sabe o que estão pensando sobre aquela parede? Aquela sala de música vai ser demolida. E a parede também vai cair. é justamente porque a parede vai cair que meu irmão quer dar uma resposta à senhorita Mendes antes que a parede caia. Não é senhorita Mendes. É minha cunhada. Dar uma resposta à minha cunhada. Isso se chama: a parede pode cair, mas o romance fica firme. Entendeu? Tá, não entendi de novo. Mas tudo bem. Agora você entende equações lineares. Isso já é alguma coisa, né? Eu já entendia isso no primeiro ano. Sério? Não acredito. Não acredita? Se eu estiver mentindo, vira o cachorrinho. Cachorrinhos são tão fofos. Você não pode querer ser um cachorrinho. Eu não sou fofo. Alunos, antes do fim do estudo noturno, escrevam num cartão a universidade que querem entrar. E colei no mural de metas. É a motivação para vocês nesta reta final.
Lígia, vamos voltar juntos? Vocês vão indo. Já vou. Tá, então vamos primeiro. Tchau, tchau. Estuda bem. Se eu não estudar direito, vou ter que voltar e herdar os negócios da família. Quero entrar na universidade, que a Lígia Campos quer. Boba. O que você está fazendo? Apareceu do nada. Me assustou. Quem não deve, não teme. Você que está rondando escondido. Então a culpa é minha. Vai fechar as janelas e a porta. Apague as luzes também. Aonde você vai? Prática, claro, aonde mais eu iria? Cuidado. Não é você que está me segurando. Me diga. Se eu não passar na universidade onde você estuda, quem mais estaria aqui para te segurar numa hora dessas? Se você não passar, vai ter outros para me segurar. Não se preocupe. Quando eu estiver na universidade, vai ter muito garoto me paquerando. Com certeza. Eu sempre pensava, depois de sofrer no último ano, eu estaria livre. Agora que a formatura está quase chegando, eu sinto que a vida no último ano era até bem boa. Até as melhores coisas acabam. O que tiver que vir, virá. Então, quando esse dia chegar, o que você quer fazer? Se declare para ela na formatura. Você tem que se declarar para ela. Depois das provas, vai para casa aprontar. Tá bom. Depois das provas, vai pra casa aprontar. Vamos. Por que dar a volta? A gente não costuma ir por aqui. Essa rua passa primeiro na minha casa, depois vai para a sua. Assim, a gente não precisa se separar. Claro que não vamos nos separar. Vamos. Não está cansado? A gente só se casa uma vez na vida. Vale a pena ficar um pouco cansado. A gente combinou de escrever os convites à mão. Então não podemos esquecer nenhum. Sobre seus colegas no exterior, é conveniente enviar pelo correio? Não se preocupe. Eu já mandei convites eletrônicos.
Você recebeu o convite por e-mail? Lia vai se casar. Sim, recebi. Você vai? Sim, claro. Parabéns, advogado Lu, por conseguir com sucesso a ECG. Nosso chefe disse que podemos assinar o contrato a qualquer momento. Acabei de ouvir lá fora que o José Pinheiro vai se casar. Anime-se, pelo menos com a saída dele. O cargo de consultor jurídico da ECG é seu. Há muitos advogados em São Francisco. Ser escolhido prova a minha capacidade. De fato, essa oportunidade só surgiu depois que ele saiu. Mas este resultado Fui eu que consegui. O que você vai fazer? Resolver as coisas. Velho colega, deixe-me corrigir uma coisa. Este contrato só é considerado garantido depois de carimbado e assinado. Erro meu, vamos lá. Focar em nossas carreiras é mais adequado para nosso grande advogado Lu. De fato, não apenas admire os fortes. Seja forte você também. Quando você for buscar a noiva, vai ficar nervoso? Bem, pergunte a um estudante do ensino médio se fica nervoso ao entrar na sala de prova. As questões da prova. Pode dar uma dica? Se eu revelar qual o sentido da questão. Você quer ter prova com consulta? Só sonhando. Não pode mesmo? Não pode mesmo. Escritores são bem meticulosos. José Pinheiro. Josepim. Vou desligar seu computador. Claro, também não resisti à tentação. Eu estava errado. Eu prometo. Eu prometo. Não vai acontecer de novo. Serei honesto e decente. E farei a prova por conta própria. Bom, boa sorte então. Eu prometo.
Você quer ver a noiva? Responda as perguntas. Certo, pode subir. Errado, 30 flexões. Helena. Quem fizer favoritismo, flexões em dobro. Fora. Pessoal, respondam como quiserem. Eu cuido das flexões. Tem pergunta que nosso chefe erraria? Exato. Não se gabe tão cedo. As perguntas foram feitas pela noiva. Vamos logo. De 1 a 10, escolha 3 números. Então, 1, 7, 9. Certo? Primeira pergunta. Pergunto ao noivo. Quando você e a noiva estavam no colégio número 1 de Suzhou? O telhado da galeria de arte. Correto? Agora uma avançada. Pergunto ao noivo. Quando estava na sala de matemática do colégio número 1, o senhor Oliveira pediu que você e a noiva resolvessem um problema de Olimpíada. Que tipo de problema era? Isso. Quem lembra um problema de 10 anos atrás? Não lembro nem da prova que acabei de fazer. Acha que meu irmão é como você? Faz sentido. É um problema de trigonometria. A resposta é cos A, igual a menos meio. Até acertou a pergunta bônus. Correto. Parabéns! Não se anime ainda. Ainda falta a pergunta final, de dificuldade extrema. Posso perguntar ao noivo? Da porta dos fundos da turma 9 do terceiro ano do colégio número 1 de Suzhou, até a porta da frente da turma 10 do terceiro ano. Quantos ladrilhos no total você vai pisar? Quem repararia nisso? Quem poderia lembrar disso? Que pessoa normal contaria os ladrilhos? Por que está me olhando? Eu também não sei. Nós somos da turma 7. Aliás, que não tem nada melhor pra fazer do que contar ladrilhos. Aí não. Amigo, acho que você vai ter que fazer flexões mesmo. Se não responder, vou começar a contagem regressiva. 5. Dá um pouco mais de tempo. 4. 3. 2. 1. 23. Até adivinhou isso? Claro que não foi um chute. Eu não tinha nada melhor para fazer antes. Então por que você estava viajando agora há pouco? Se eu respondesse rápido demais, ela não teria sensação de conquista. Senhora Helena Silva. Nosso noivo respondeu uma pergunta tão difícil. Isso mostra a sinceridade e determinação dele, né? Podemos subir agora. Finalmente! Posso perguntar ao noivo? Você está pronto para receber sua linda noiva? Sim, estou. Vamos buscar a noiva! Parabéns. Obrigado. Por favor, entrem e sentem-se. Rosa, parabéns. Olha, sua filha acabou de receber a carta de admissão da Universidade Bin. E agora seu filho vai se casar. É realmente uma dupla bênção. Obrigado. E quem é você? Olha eu, falando sozinho. Sou a mãe do Lucas Costa. Por que sua mãe está aqui hoje? Então é isso. O Lucas Costa que não gosta muito de estudar, né?
Esse menino não gosta muito de estudar, mas é uma ótima pessoa. Nosso Lucas também recebeu uma carta de admissão há alguns dias. Só que é de uma universidade de segunda linha ao lado da Universidade BIM. Mas é bem perto da Lígia. Eles podem cuidar um do outro depois. Você me assustou. Quem você está procurando? O Lucas não é seu e da Yara, grande amigo. Agora que um grande amigo vai casar, ele não deveria estar aqui. Ele tem medo de causar tumulto. Ele vai chegar de fininho mais tarde. Que atencioso. O seu estado atual, eu mal me acostumaria mesmo vendo 100 vezes. Não precisa se acostumar. Enfim, em breve, você não vai mais me ver. Mês que vem serei promovido e transferido para a matriz. Sério? Estou realmente muito. Difícil de me separar de você. Sério? Já te recomendei para a matriz para assumir minha posição. Eu? Sim. Sua posição não é por causa do Lucas Silva, né? Não preciso desse tipo de recomendação por motivos pessoais. Você tem tão pouca confiança em si mesmo? O novo talento que você contratou não está fazendo sucesso de novo? Embora você sempre me irrite, ainda reconheço muito sua capacidade. Sempre fui de separar o público do privado. Trabalho é trabalho. Vida é vida. Bem, obrigado, editor-chefe. Obrigado pelo convite especial para testemunhar seu amor. Eu lembro a mim mesmo constantemente. Eu sou o anfitrião. Caros convidados, senhoras e senhores, Sou amigo do noivo. E anfitrião da noite, Zhang Yuan. Isso mesmo, sou eu. Estou muito feliz por estarmos aqui reunidos. Nesta noite de verão, cheia de amor e romance, para juntos testemunharmos o casamento do Sr. José Pinheiro e da SRTA Yara Oliveira. Do uniforme escolar ao vestido de noiva, de colegas de turmas vizinhas a companheiros de mãos dadas. Houve um tempo em que se viraram as costas, acreditando erroneamente que toda a profunda afeição era apenas um roteiro unilateral. Também viveram uma longa e distante separação, achando que o fim sem resultado era a conclusão dessa paixão secreta. Felizmente, o tempo favorece os sentimentos, que nunca são esquecidos. Separaram-se no verão, reencontraram-se no outono, conheceram-se no inverno e apaixonaram-se na primavera. Agora, enfim, retornam a este verão. Convidamos sinceramente todos os familiares e amigos para juntos ouvirem este eco do amor após o ciclo das 4 estações. A seguir, vamos receber os recém-casados.
Estão prontos? Senhor José Pinheiro, de hoje em diante, você e a SRTA Yara Oliveira formalmente unirão as mãos, entrarão no matrimônio e entrarão no novo lar de vocês. Viverá com ela todas as estações do resto da vida. Faça sol ou chuva. Você a amará e a acompanhará até o fim dos tempos. Aceita? Sim, aceito. Toda vez que me aproximo de você, SRTA Yara Oliveira. De hoje em diante, você e o Sr. José Pinheiro Formalmente unirão as mãos, entrarão no matrimônio. e entrarão no novo lar de vocês. Entrarão no lar de vocês. Compartilhará o resto da vida com ele, todas as alegrias e tristezas. No riso ou na lágrima. Você o amará e o acompanhará até o fim dos tempos. Aceita? Sim, aceito. Beijem-se. 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 Obrigado a todos por testemunharem os votos solenes e firmes dos recém-casados. Vamos juntos abençoar esse casal com um futuro feliz e brilhante. Além disso, de todos os presentes aqui, não importa o que estejam sentindo agora, seja amor, amizade ou afeto familiar, tenham uma feliz conexão com este mundo colorido. Meu amor por contrato. Também pode ser uma feliz conexão, certo? Então, quer ser um pouco mais feliz? Tem algo que eu queria te contar. Estava esperando o momento certo para te contar. O que é? Senhor Flávio Oliveira. Parabéns. Agora você é namorado oficial. Senhorita Helena Silva, olá. Meu nome é Flávio Oliveira. Seu namorado oficial. O quê? Por que está chorando? Se seu irmão e cunhada te virem, vão pensar que eu te maltratei. Pegue! Tem muita gente aqui. Pare de chorar. É tão emocionante. Pare de chorar. Você é adulto. Confesse a ela quando se formar. Precisa confessar. O que é isso? Nada. Quem é ela?
Não vou contar. Então, por que não confessou ainda? Ainda não preparei a cerimônia. Vocês têm 18 ou 19 anos. Enrolando pra quê? Anda logo. Logo mais. O que está olhando? Olhando para José Pinheiro e Yara Oliveira daquele ano. Ele não trouxe guarda-chuva. Se eu o convidasse para dividir o guarda-chuva, ele acharia muito estranho. Está chovendo. Que tal irmos juntos? Tá. Bom gato. Fique e espere comigo mais um pouco. Prometo, te dou comida por um mês. Tudo bem. Fique comigo um pouco. Olha. Isso mostra minha sinceridade. Fique mais um pouco. Ela está vindo, ela está vindo. Bom gato. Você também gosta de gatos? Não são gatos que eu gosto. É você. Pode me dar uma das páginas dos ex-alunos? Você pode me dar uma das páginas de ex-alunos? Claro. Vocês dois se conhecem. Mais do que apenas se conhecer. Estrelas cadentes, façam um pedido. Tão de repente. Espero que ainda haja uma chance de reencontrar o José Pinheiro. Espero poder sempre ficar ao seu lado. José Pinheiro.
Espero poder sempre ficar ao seu lado. Yara Oliveira.